Boa noite, paz e graça. Vamos estar louvando ao Senhor nessa noite, amém? Cantando louvores a Ele e bendizendo o nome dEle. Seus cabelos são brancos como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Mansidão e humildade, cheio de amor por mim. Pés como de bronze, seu rosto brilha como o sol. O primeiro e o último esteve morto, mas reviveu. Tem as chaves da morte e do inferno. Voz de muitas águas chama pelo meu nome, meu Jesus. Voz de muitas águas chama pelo meu nome, meu Jesus. Glorificado és. Digno é o Cordeiro puro, santo é o Filho de Deus. Eu caio como morto ante a ti. Humildemente entregou-se ao céu. Seus cabelos são brancos como a neve, e os seus olhos como chamas de fogo. Mansidão e humildade, cheio de amor por mim. Pés como de bronze,
louvamos, Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Não há outro igual, não há ninguém como tu. Cante isso, amém? Não há outro igual, não há ninguém como tu. Não há outro igual, não há ninguém como tu. Não há outro igual, não há ninguém como tu. Suas vozes. Não há outro igual, não há ninguém como tu. Não há outro igual, não há ninguém como tu. Não há outro igual, não há ninguém como tu. Não há outro igual, não há ninguém como tu. Digno é o Cordeiro puro, Santo é o Filho de Deus. Eu caio como morto ante a ti. Livremente entregou-se aos céus. Digno é o Cordeiro puro, Santo é o Filho de Deus. Caio como morto ante a ti. Livremente entregou-se aos céus. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céus e mar e todo ser.
força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. Amém. Aplauda o Senhor, amém. Vamos cantar mais uma música antes que o apóstolo tome o microfone. Nos últimos domingos ele tomou o microfone aqui. Livra-me, Senhor, no dia da aflição. Livra-me, Senhor, do enganoso coração. Guarda os meus pés do caminho mau. Quando eu abro a minha boca, a tua palavra seja o sinal. Ensina-me, Senhor, a ouvir a tua voz. Que a minha santidade venha encher o teu coração. Só em ti eu encontro salvação. Com meu Deus eu tenho a razão para viver. Só em ti eu encontro salvação. Com meu Deus eu tenho a razão para viver. Livra-me, Senhor, no dia da aflição. Livra-me, Senhor, do enganoso coração. Guarda os meus pés do caminho mau. Quando eu abro a minha boca, a tua palavra seja o sinal. Ensina-me, Senhor, a ouvir a tua voz. Que a minha santidade venha encher o teu coração. Só em ti eu encontro salvação. Com meu Deus eu tenho a razão para viver. Só em ti eu encontro salvação. Com meu Deus eu tenho a razão para viver. As palmas lá em cima. E para a liberdade, Cristo me libertou. Mergulhado nessa graça, vou lançar no seu amor. Para a liberdade, Cristo me libertou. Mergulhado nessa graça, vou lançar no seu amor. Para a liberdade, Cristo me libertou. Mergulhado nessa graça, vou lançar no seu amor. Para a liberdade, Cristo me libertou.
hoje nós vamos encerrar esse mês falando sobre um tema muito importante, indispensável para a igreja do Senhor, que é sobre a santidade. Amém, queridos? Amém? Santidade é um tema muito importante, muito relevante para nós como igreja, e que vira e mexe nós precisamos lembrar alguns conceitos, algumas bases bíblicas de um tema que nós sabemos que a palavra do Senhor diz lá em Hebreus 12:14, que sem santidade ninguém verá a Deus. Ou seja, não tem como nós estarmos com o Senhor, e essa maratona que nós estamos aqui vivendo na terra é uma preparação para estarmos um dia eternamente com o Senhor. Mas para estarmos lá na eternidade com o Senhor, o passaporte tem que ser carimbado com santo ou com santa, não é? E antigamente tinha aquela ideia errônea que santo, que santa, era só quem era canonizado, quem ia para um mosteiro, ficava ali separado, não tinha uma vida social, não tinha uma vida familiar, uma vida onde realmente pudesse manifestar a santidade e vencer a tentação em meio às provas do dia a dia. Mas voltando aos princípios bíblicos e desde o Antigo Testamento, nós vamos ver que a santidade não é só para o clero elitizado, não. A santidade é para todo aquele que quer servir a Jesus e que quer estar um dia com o Senhor na eternidade, amém? Então, santidade é algo assim muito precioso, a ponto que Josué, lá em Josué 3, versículo 5, Josué dando ali a recomendação ao povo, ele disse: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Também a santidade não é só para a eternidade. A santidade, ela é para a nossa vida diária aqui na terra, amém, igreja? E Josué, quando diz, naquela época era um grupo muito grande, Josué, Moisés conduzindo o povo, e eles tinham que sempre fazer sacrifícios, votos, cerimônias de santificação, para que naquele dia especial de uma festa, para que no sábado, para numa reunião solene, todo o povo está santificado, todo o povo está apto para adorar ao Senhor e para comparecer diante do Senhor. Porque lá no tabernáculo anteriormente, quando se faziam aqueles sacrifícios, né, de derramamento de sangue, de remissão de pecados, até quem não estava íntegro diante de Deus, havia umas coisas bem assim, bem pesadas mesmo. E aí do tempo da graça que nós estamos vivendo agora, parece que a gente ficou assim meio, muito relax. Então de vez em quando a gente tem que voltar a um tema muito pertinente para a igreja, que é a santidade. E a Bíblia fala lá em 1 Pedro 1,16: sede santos, porque eu sou santo. Se o Senhor diz, sede santo, e olha, uma ordem, não é? Ele não diz assim, sede inteligente, sê isso, sê aquilo, mas se tem uma qualidade que o Espírito Santo, que Deus fala que nós devemos ser, santos. Se Deus é um Deus santo, os seus filhos também, para nós sermos cristãos, nós vamos nos santificando, porque nós vamos nos tornando mais parecidos com Jesus, amém, igreja? Amém? Glória a Deus. Então, se 1 Pedro 1,16 fala, o Senhor fala através de Pedro, sede santos, porque eu sou santo, o Senhor está dizendo que é algo que nós devemos buscar e desenvolver na nossa vida cristã. Agora, no dia a dia, queridos, quantas oportunidades, quantas tentações a gente não tem para sair da santidade, não é? E há níveis de santidade também. A gente vai aprendendo a se separar do mundo. A gente vai aprender o que é o conceito de ser santo, não é? Que basicamente é ser separado daquilo que é impuro, daquilo que é imundo, que é do mundão mesmo, não é? Não que nós vamos sair desse mundo, mas nós vamos viver no mundo, mas nós vamos viver em santidade. E a grande bênção que eu tenho para você é que tem um agente santificador que mora dentro de você, que habita em você. A partir do momento que você entrega a sua vida para Jesus, tem um agente santificador que habita em você. Qual é o nome dele? Espírito?
Olha, é o Espírito Santo que vai te purificando através da palavra, através da oração, através dessa sua gradativa vida crescente na presença do Senhor. Porque a salvação é um ato. A gente vê, olha, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A partir do momento em que você aceita Jesus, você é salvo. Mas a santificação é um processo. Diga assim, eu estou em processo de santificação. Diga, amanhã eu preciso ser mais santo do que hoje. Olha, é um processo, queridos, mas glória a Deus, porque nós não estamos sozinhos. Dentro de nós já habita o Espírito Santo. Olha o nome do Espírito de Deus, é Espírito Santo, ou seja, ele traz santidade. E a gente não pode brincar com a santidade, não. Olha um exemplo simples para você entender melhor. Imagine na sua casa, agora é na forma concreta mesmo, material. Imagine na sua casa, qual é o objeto mais valioso e que o ladrão mais cobiça e que você deve proteger com mais cuidado. Não precisa responder, só você aí os seus botões. Qual é o objeto na sua casa mais valioso que o ladrão, o bandido, cobiça e que você protege, que você tem até aquele temor, não, isso aqui, tal, eu não vou, né, e tal. Na sua casa deve ter alguma coisa assim. Pensa aí, para os homens, muitas vezes pode ser o carro, né? Pode ser o carro, um bem assim maior. Lá em casa, eu vou falar para vocês aqui, eu vou contar um segredo. Lá em casa tem uma televisão que eu e meu amor, nós nos presenteamos Dia dos Namorados, não foi, amor? Que a gente gostava de sair para assistir um cineminha, dar uma descansada, fazer um lanchinho, assim, uma vez na semana, mas com a pandemia, cadê? Não pode mais sair para o cinema, né? Aí a gente, Dia dos Namorados, a gente se presenteou, quer dizer, ele me presenteou, nos presenteou com uma TV. E quando eu vou sair, eu tranco, a gente hoje em dia quase não pode deixar a casa sozinha, né? E coloca todos os meios de segurança, por quê? Talvez dentro da minha casa hoje o bem mais valioso seja isso, esse eletrodoméstico. Mas talvez você tenha um carro, você tenha um celular que você teme, você tem outro objeto. Sim. Então, imagine materialmente qual é o objeto que você tem de maior valor e que o inimigo cobiça. Pensou. Agora, trazendo para o lado espiritual, qual é a característica de mais valor que você tem, espiritualmente falando, e que o inimigo cobiça e que ele quer tirar de você e que você precisa guardar com todo cuidado? É a sua santificação. Amém, igreja? Você viu como é uma guerra? Todos os dias o inimigo, ele luta contra você para tirar você de um nível de santidade. Porque ele sabe que sem santidade ninguém verá a Deus. E a santidade, nós falamos que tem níveis de santidade. Porque quando nós pecamos, a gente vai ver pela Bíblia, o contexto bíblico, quantos homens pecaram e decaíram da graça de Deus. A palavra de Deus nos tem várias orientações sobre isso, não é? Várias orientações, a começar lá de Esaú e Jacó, que pecaram, e ele trocou a sua primogenitura pela ali um prato de lentilhas, e também Caim, que matou Abel, e ali também ele perdeu a sua salvação, a sua santificação. E a gente vai ver em todo o contexto bíblico que tem situações assim, aonde o pecado rouba a santidade. E nós falamos de forma prática que tem sempre um bem precioso que você sabe que o inimigo, que o ladrão cobiça para te roubar. E na vida espiritual, aquilo que o inimigo mais cobiça é a nossa santidade. Nossa santidade, ela precisa ser desenvolvida diariamente. Porque se a palavra diz, sede santos como eu sou santo, e há um Espírito Santo dentro de mim, eu sei que esse agente, ele vai trabalhar todos os dias pela minha santificação. Olha que privilégio, queridos. Eu e você, nós não estamos sozinhos. Nós temos um agente, o Espírito Santo, para falar como Josué disse lá em Josué 3:5, quando diz, santificai-vos, porque amanhã
Hoje ainda, nesta semana, no mês de fevereiro, Deus fará maravilhas no meio de vós. Amém? Maravilhas quer dizer milagres. As maravilhas, os milagres, a resposta de oração, a ousadia que você vai ter para orar, para conquistar os seus milagres, as suas bênçãos, a sua comunhão com Deus. Tudo isso são maravilhas que Deus quer fazer no meio do seu povo, no arraial dos santos do Senhor. E na palavra de Deus, todos aqueles que se achegavam a Deus, que se lavavam pelo sangue do Cordeiro, pela lavagem da palavra, se tornam santos na presença do Senhor. E você é um desses. Se você crê, você pode aplaudir ao Senhor, amém? É um privilégio, é uma bênção, é uma herança que nós não podemos trocar por nada. Então, se Hebreus 12:14 diz, segui a paz com todos. Eu vou seguir a paz, eu vou ter paz, eu vou ter harmonia. E ele disse, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Olha, queridos, como essa palavra de Deus nos traz alento, porque a santidade é a minha nova identidade. A santidade, ela tem que estar na minha consciência. A santidade, ela vai ser o seu novo estilo de vida. Aonde você não vai ficar naquela guerra, porque lá em 1 João 3,9 diz que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele não é a divina semente e não pode viver no pecado, porque é nascido de Deus. Quando nós nascemos de Deus, a nossa natureza pecaminosa, ela morreu e nós somos uma nova criatura. Essa nova criatura tem sede de Deus, tem sede de santidade, tem sede, e a mente desta pessoa, ela é transicionada por uma nova mente, aonde você tem a palavra de Deus como seu direcionamento, aonde você tem o Espírito que vai te guiando, e você não tem mais prazer na prática do pecado. Por isso que você está no processo de santidade, porque cada dia você dorme menos pecador e acorda mais santo, em nome de Jesus, amém, igreja? Cada dia vai ser assim. E o pecado não tem domínio sobre nós, porque nós sabemos agora dizer não. Eu não preciso mais desse pecadinho, pecadão, para trás de mim, Satanás, porque eu estou andando para o alto. Para frente, eu estou olhando para o alto, para Jesus Cristo. Por isso que o pecado não tem mais poder sobre nós. E a santidade não é mais aquilo que você luta tanto para ter. Pelo contrário, você tem um prazer de santificar ao Senhor. Você tem aquela alegria com as coisas de Deus, com aquilo que exalta o Senhor. Aonde você anda, você está exalando o bom perfume da santidade. As pessoas olham para você e dizem, esta pessoa tem algo diferente. É porque você tem o Espírito Santo e você é um santo de Deus, amém? Onde você vai levando Jesus. Queridos, e a santidade está na nossa mente. A santidade não está apenas no estereótipo. Porque os fariseus, os saduceus, eles tinham essa prática. E Jesus falou muito severamente com eles, até chamando de sepulcro caiado. Jesus falou assim, não interessa ser santo apenas no estereótipo, apenas no exterior. Você tem que ser santo, falava coração, mas na verdade era mente, não é? Então você tem que ser santo na sua mente, tem que purificar os seus pensamentos, a sua mente, porque se o coração for puro, todas as nossas atitudes serão puras também, amém, queridos? Você não olha mais para as pessoas, para as situações maliciosamente, perversamente, não. Tudo que você olha com um olhar de compaixão, de misericórdia, orar pelaquela vida. Se tem alguém que está ali decaído da graça, você vai orar porque você tem a mente de santidade, você tem a mente de Cristo, amém? E aí Jesus falou para eles, olha, vocês não devem apenas olhar o estereótipo, porque Deus olha o coração. Vocês estão como sepulcro caiado, por fora está bonitinho, olha, tem mármore, tem pedra, tem tudo cuidado, mas por dentro tem podridão. E Jesus não quer que a gente vive assim uma vida dupla, não é? Aquela vida de só na igreja eu me conduzo, mas fora, nas redes sociais, lá na minha vida privada, sabe como é que é? A minha privacidade. Mas a sua privacidade deve ser uma privacidade santa ao Senhor também. Amém, queridos? Porque lá
Olha, às vezes o maridão não está vendo, a esposa, o pastor, o bispo, tal, seu pai, sua mãe, mas o Espírito Santo está te olhando 24 horas, amém? E na sua privacidade, na sua vida íntima, é quem você realmente é. E Jesus, naquela época, quando foi montado o tabernáculo de Moisés, que foi construído ali a tenda, as vestes sacerdotais, todos aqueles preceitos ali do tabernáculo, inclusive o Senhor ordenou a Moisés para fazer roupas para os sacerdotes, e aonde deveria ter uma mitra aqui na testa dele, como se fosse uma tiara, uma diadema, e ali estaria escrito: santidade ao Senhor. E por onde o sacerdote ia, estava aquela inscrição: santidade ao Senhor. E ali, queridos, era para que todos soubessem que ele estava totalmente dedicado ao Senhor. E lá em 1 Pedro fala no Novo Testamento que agora nós somos nação santa, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então agora, não só o sacerdote, não só o apóstolo Henrique, o bispo Edinho, o bispo Hércules, pastor Marinaldo, não só pastores e bispos e sacerdotes vão ter essa inscrição, mas todos vão olhar para nós e vão dizer: ali vai um homem ou uma mulher diferente. O que será que tem nele? O que será que tem em você que faz você diferente? É a santidade, amém? É o amor de Deus, são os frutos do Espírito Santo. Por isso que você é tão lindo assim, porque você se parece muito com Jesus, meu irmão, amém? Você tem a santidade, tem o amor, tem a graça, tem a temperança, tem o domínio próprio, você é a cara de Jesus. Por isso que você é cristão e você carrega essa santidade, amém? Glória a Deus. Então, santidade, ela, queridos, durante muito tempo, até quando a gente se converteu aí nos anos 80, era sinônimo, ir para a igreja, era sinônimo de ser careta, fora de moda, uma pessoa que vive totalmente fora do contexto, da atualidade. Era aquela pessoa, né, até nas vestes, havia muito assim exagero, né? As roupas, agora também tem que ter cuidado, né, meu irmão? Porque hoje em dia tem umas roupas também tão assim, né? Que às vezes fala assim: não, olha, irmão, Jesus é justo, mas a sua calça, né, o seu vestido está justíssimo, né? Então, vigia, né, irmão? Vigia, né, irmã? Porque a santidade, ela não deve estar só no estereótipo, mas ela também precisa estar no estereótipo, amém? Amém, igreja? Ela também precisa estar no exterior, porque senão você fala assim: não, eu sou santo por dentro, por fora não importa. Não, também não é bagunçado assim, amém, igreja? Porque santidade, eu quero falar para você, que não é alienação, não é puritanismo, não é você ser legalista, mas é você ter um equilíbrio, amém? Não é legalismo, puritanismo, não, eu sou assim, tal, todo mundo tem que ser assim, e não aquela coisa, né, que constrange muito as pessoas. Pelo contrário, a sua santidade, ela vai tocar o coração de muitas pessoas, amém, queridos? As pessoas vão, de repente, olha, pessoas que você nem imagina, liga para você e fala: tem culto na sua igreja? Que dia que é? As pessoas têm sede de Deus através da sua vida aqui na terra, porque você é uma pessoa santa, amém? Então, queridos, a santidade, ela fala de equilíbrio. Você pedir ao Senhor: Senhor, me dê sabedoria nas mínimas coisas, nas máximas também, porque o Senhor, Ele nos dá mesmo direção, sabedoria, graça, para a gente decidir a cada dia e andar por uma vida santa. E crescer também nessa santidade, não é? Quando você fala assim: não, eu estava indo tão bem, pastor, olha, apóstolo, eu estava orando, eu estava lendo a Bíblia, eu estava me santificando, e de repente aconteceu uma coisa, uma tentação, pronto, eu cedi e eu caí no pecado, tal. O que a gente fala? Irmão, Jesus faz com a gente igual você faz com aquela colher na sua casa. A sua colher, quando cai no chão, você pega ela e joga fora? É assim? Não. Lá em casa, se a colher cai no chão, a gente pega, lava. Hoje em dia passa álcool em tudo, não é assim? Passa álcool em tudo, desinfeta, pronta para usar novamente. Assim é a santidade, não é? Se você decaiu, pecou, vacilou, seja por ação, por omissão, por palavras, pensamentos,
corre logo. Não, Senhor, eu quero voltar para a santidade, eu quero andar com Deus, eu quero viver para Deus. Amém, igreja? Então, o que é santidade? No hebraico, kadosh, aquelas músicas que cantam kadosh, 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 está dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Amém? Então, no hebraico é kadosh, no grego é iagios, e tanto essas duas palavras têm o mesmo significado, que quer dizer separado, dedicado, consagrado a Deus. Quando eu estou dizendo eu quero ser uma pessoa santa, eu estou dizendo eu quero ser separado para Deus. Eu quero viver para Deus. Eu não quero viver mais para o mundo. Eu quero servir a Deus, e eu sei que enquanto eu estiver aqui na terra, eu vou viver a minha vida em santidade. Amém, queridos? Então, ser santo é ser separado para Deus. Como eu falei, houve algum extremismo no início, da vida da igreja cristã, que as pessoas pensaram que para ser santo, deveriam se isolar totalmente da vida social, do contexto, da dinâmica de vida familiar. Então muitos enganos foram tendo, mas hoje a gente volta para a palavra e nós entendemos que você é separado para Deus, ainda que você tenha que trabalhar, estudar e voltar, fazer comida, você não pode ficar apenas num local separado para ser santo, porque Deus nos dá domínio sobre o pecado. O pecado não terá poder sobre vós. Você tem o Espírito Santo dentro de você. Onde você for, o Espírito Santo está indo com você. Aonde você for, Ele vai te dar graça para você continuar sendo santo. Amém? Está lá na internet, o Espírito Santo está com você. Está no trabalho, o Espírito Santo está dentro de você. Está no seu carro, está no meio de transporte, está na rua, está no lazer, está viajando. Aonde você está, o Espírito Santo está com você, porque Ele está trabalhando no seu processo de santificação e de comunhão com Deus. E esse Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus e que andamos na luz e não andamos mais nas trevas. Amém? E é por isso que a gente ora, porque o carnaval está vindo aí, quer dizer, esse ano vai vir fraco, por causa da pandemia, e a gente está orando já. Senhor, frustra os planos do inimigo, porque nós não queremos ter a festa da carne, nós queremos ter a festa do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? A festa do Espírito é uma festa de santidade, é uma festa onde Deus habita e aonde nós podemos dizer: Espírito Santo de Deus trabalha em nós e nos torna a cada dia mais santificados, mais parecidos com a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém? Então, ser santos, esse Espírito Santo que trabalha em nós, é Ele que vai desenvolver os nossos níveis de santidade. Mas eu preciso dar lugar, eu preciso querer, eu preciso dizer: Espírito Santo, me ajuda, Espírito Santo, me conduz, Espírito Santo, me livra. Muitas vezes me livra de certas situações, de laços do inimigo, de laços que vão me tirar do nível de santidade, de fé, de unção que eu estou vivendo. Eu não posso decair do degrau que eu estou. Eu quero manter esse nível e, de preferência, eu quero ir para níveis mais elevados de santidade. Amém, queridos? Agora, como humanos, nós sabemos que todos os dias há uma guerra. Todos os dias a tentação bate à sua porta. Todos os dias o pecado bate à sua porta. E aí todos os dias você tem que dizer: não, para trás de mim, Satanás, eu não vou arredar pé, eu estou andando com Jesus, eu tenho alvo, eu estou pela palavra. E você muitas vezes vai citando a palavra para o inimigo, como Jesus fez ali na tentação que Jesus teve quando ele foi tentado, depois de 40 dias de jejum e oração. Amém? E a santidade, ela gera os frutos do Espírito Santo em nós. Qual é o fruto, qual é a consequência de uma vida santa? São os frutos do Espírito, Gálatas 5. Amor, paz, alegria, longanimidade, domínio próprio, aquelas coisas maravilhosas que Deus tem para você. É quando você se achega a Deus, quando você cola em Jesus, o Espírito Santo cola em você e você diz: agora, sim, eu tenho tudo isso que eu sempre quis ter.
A paz, a alegria em meio às provas, às lutas, a gente passa, sim, mas nós podemos ter uma vida emocional, uma vida social, uma vida espiritual, com esses frutos do Espírito Santo, como consequência da nossa santificação. Amém, igreja? Amém? Vale a pena estar santificando ou não? Amém? Porque para muitas pessoas, isso é careta, isso é chato. Não é que nós vamos ter uma vida do não pode isso, não pode aquilo. Pode, mas só que você pode fazer tudo que é lícito dentro da sua vida de santidade. E olha que dá para viver muito, viu? Dá para viver muita coisa boa, queridos. Eu mesmo tenho 35 anos que eu decidi viver para Deus, separada para Deus, decidi ser santa. E eu sei que a vida abundante, plena, a gente só tem quando a gente está andando com Jesus. Não é? Jesus falou que nos daria vida e vida com abundância. Vida com abundância, a santidade nos permite. Não é mais aquela vida que proíbe tudo. Tem que ter o equilíbrio que nós falamos, né? Um equilíbrio, você saber aquilo que te convém e você viver da melhor maneira possível dentro da palavra do Senhor. Então, a santificação, ela é um processo, ela é uma consequência de uma vida com Deus. Algumas posturas erradas, por exemplo, quanto à santidade. Aí algumas pessoas falam assim, mas se Deus perdoa, eu posso pecar e depois me arrepender e pedir perdão. Não, Deus vai me perdoar. Outras pessoas falam assim, eu sou humano e pecador. Outros ainda dizem, é só um pecadinho de nada. Ou ainda, não vou ler a Bíblia para não ser cobrado por Deus. Outros ainda dizem, todo mundo faz, está na moda. Ou, não tem nada a ver. E aí, queridos, muitas pessoas têm as desculpas, na verdade, né, os argumentos, as fortalezas em si, para não se dedicar a uma vida que inspira santidade. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, quando a gente olha para Jesus, a gente fala assim, eu quero ser igual a Jesus. E a palavra cristão parece que é aumentativo, não é? Mas na verdade é pequeno Cristo. Quando a gente quer ser chamado de cristão, que é um seguidor de Cristo, que é um imitador de Cristo, é um aprendiz, é um discípulo de Jesus, eu estou dizendo, eu estou me inspirando em Jesus. Jesus era o Filho de Deus aqui na terra. Ele foi santo, ele não pecou, não houve nenhum pecado nele, né? Não houve nenhum pecado. Mas Jesus, ele foi santo e ele é o nosso modelo, para que nós possamos dizer, eu quero ser como Jesus foi. Amém, queridos? Amém? Então, o que não é santidade? Santidade não é perfeição, não é uma mágica que você, eu me converti a partir de hoje, eu sou santão, eu sou santona, eu não peco, não adianta, a minha vida é ilesa, não. Todos os dias nós temos que vigiar, né? Santidade não é somente para líderes, diga glória a Deus. Santidade não é só para o clero, como, né, antigamente se pensava, não. Santidade não é só para adultos ou idosos. Santidade não é só para quem vou curtir bem a vida, eu vou sair, vou badalar, vou aprontar, vou curtir todas. Quando eu estiver velho, quando eu estiver idoso, eu vou ser santo. Não, Deus fala para os jovens lá em João, né? Que jovens, eu vos escolhi porque sois fortes, a minha palavra está em vós, vocês já venceram o maligno, vocês são santos, são separados de Deus, desde a juventude, desde o ventre materno, amém, queridos? Então, santidade não é só para senhores e senhoras, não. A santidade não é opcional. A santidade não é apenas para algumas áreas da minha vida. Não, a santidade é para todas as nossas esferas de vida. Amém? A santidade não é uma meta impossível. Pelo contrário, a santidade é o alvo de todo cristão. Amém, amados? Por isso que hoje você vai dormir mais santo, menos pecador, e amanhã vai acordar mais
santo. Diga glória a Deus. Amém? Glória a Deus, amém? Então, o que é a santidade? A santidade, como nós já falamos, ela é produzida pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado, do juízo e da justiça de Deus. É o Espírito Santo que te convence. É o Espírito Santo que nos mostra como nós devemos andar. Glória a Deus por isso. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Porque é o Espírito Santo. Ele está nos mostrando o caminho da santidade. A santidade é manifesta no pensar, no falar, no agir, em todas as áreas da nossa vida. A santidade vence as tentações. A santidade não é uma máscara. Diga glória a Deus. A santidade não é uma máscara que você põe apenas para vir à igreja domingo de manhã ou domingo à noite, porque agora é manhã e noite, né? Não é uma máscara para o domingo. A santidade, ela vai caminhar conosco ao deitar, ao levantar, ao sentar na nossa casa, como nós já falamos, né? Nós precisamos tirar esse contexto de que santidade é só um momento, um estereótipo que eu vou colocar. Não, a santidade é a nossa nova consciência, é a nossa nova mentalidade, amém? A santidade, ela expressa no nosso testemunho diário. A santidade nos leva a amar a Deus, amar a Bíblia, amar a igreja, amar a nossa família, amar as pessoas. A santidade, ela nos leva a ser um vaso de honra para a glória do Senhor. Porque quando nós somos santos, é aquele vaso que está preparado para ser cheio e transbordar. Aquele exemplozinho, né, que Deus não usa o vaso trincado, o vaso quebrado e nem o vaso sujo. Isso é o quê? Sinônimos de pecado. Mas qual é a pessoa, o vaso que Deus quer usar? É um vaso santo, purificado, lavado, remido, que está apto para ser um canal de bênçãos, amém? A santidade, ela gera sede, ela produz salvação em muitas outras pessoas. E a santidade, ela glorifica o nome do Senhor nas nossas vidas. Amém, igreja? Então, vale a pena ser santos, queridos? Vale a pena ser separados para Deus? Sim ou não? Ah, com certeza. Eu sei que você não tem dúvida nenhuma. Porque santidade é para pessoas inteligentes. Como o nosso tempo é curto, eu só quero encerrar falando para vocês o exemplo, por sinal, de um jovem ilustre, muito inteligente, lá do Antigo Testamento. A história dele, você deve conhecer, Daniel. A Bíblia diz que Daniel era aquele jovem que viveu num tempo difícil. Era um tempo em que Israel foi cativeiro, estava no cativeiro babilônico, e aonde todo mundo já estava dando a vida, já estava muito comprometido emocionalmente, na sua fragilidade máxima. E diz que foram lá buscar alguns jovens nobres do palácio para levar para a Babilônia, para serem tipo mediadores com o povo escravo, para traduzir a linguagem e tal. E acharam Daniel e seus amigos. E Daniel foi levado para a Babilônia. E quando Daniel chega lá, amados, fala o perfil de Daniel, fala que ele era muito inteligente, muito bem aparentado, ele era doutorado em todas as áreas, versados em vários conteúdos, mas disse uma coisa, que Daniel, ele decidiu ser santo. Diga glória a Deus. No meio da prova, no meio da luta, da escassez, da provação, várias tentações, a Bíblia diz que Daniel era muito inteligente, era muito sábio, ele tinha todas as qualidades humanas desejadas e diz que ele decidiu ser santo, não se contaminar com a religião estranha, com Deus estranho, com comida estranha, com nada. E Daniel, ele foi ali tipo um primeiro-ministro daqueles 3 reis, ele passou por 3 reis, e ele foi destaque, ele orava 3 dias, tinha uma comunhão com Deus, e ele preservou a cultura bíblica num território estranho, porque ele decidiu ser santo, separado para Deus, mesmo em outra cultura totalmente pagã, idólatra, mundana e pecaminosa. Será que a gente está disposto a ser como Daniel, na nossa geração?
ou como Daniela, né? Quando eu falo de Daniel, eu gosto de falar da Daniela, né, pastora Dani? Daniela. Então, queridos, nessa geração, nós precisamos ser os Daniéis, as Danielas, porque mesmo que o contexto esteja desfavorável, eu digo todos os dias, eu quero fazer a diferença, eu quero ter a inteligência, a sabedoria para ser santo, separado para Deus e trazer a glória de Deus para a terra. Amém, igreja? Glória a Deus por isso. Não é lindo o que Deus faz? Exemplo como o de Daniel, aonde ele decidiu não se contaminar. Ou seja, ele decidiu ser santo, separado, ungido. E o que falar também de Maria, a mãe de Jesus? Quando eu procuro a mulher mais santa na Bíblia, eu olho para Maria, a mãe de Jesus. Que também, quando nos é apresentada, ela é nos apresentada na sua juventude. E ela era bem jovem. Como eu disse para vocês, a santidade não é para pessoas idosas, maduras, que já viveu tudo, que já curtiu tudo, não. Porque é nessas curtidas do carnaval, é nessas experiências, não é, do pecado no carnaval, é que o inimigo enlaça e que o inimigo atrai muitas vidas para o pecado. E aí, queridos, Maria, quando nos é apresentada ali no início das cartas, né, dos evangelhos, ela nos é apresentada como a mulher que Deus olhou do céu e procurou na terra a mulher, a jovem mais santa, olhou e encontrou lá em Nazaré. Em Nazaré, ele diz, essa jovem, esta mulher, é uma mulher que se separou para mim. É uma mulher que vai gerar o meu filho aí na terra. E ele achou graça, santidade e temor em Maria e escolheu Maria. E hoje o Senhor está olhando para nós. Quando Deus quer gerar Jesus aqui na terra, Ele quer procurar alguém que esteja em comunhão, em santidade com Ele. Como que eu vou manifestar Jesus aqui na terra? Gerar Jesus no coração das pessoas? É através da minha santidade. Ele vai olhar para mim e vai dizer, aquele ali, olha, eu estou vendo aquele pessoal lá na Betel. O Senhor olha para nós nesta noite e está dizendo, eu estou vendo aquele pessoal na Betel. Aquele pessoal ali eu posso confiar. Ainda mais depois do culto de hoje, que todo mundo vai sair daqui querendo ser mais santo ainda. Aí amanhã, olha o que Josué disse, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amém? Nós estamos nos santificando na expectativa de um propósito, de ser um canal de Deus aqui na terra, querido. Porque amanhã, segunda-feira, terça, quarta, fevereiro, 2021, Deus quer fazer milagres na terra através de mim, como fez através de Daniel, como fez através de Maria e como fez através de Jesus. E aí, o Senhor vai olhar amanhã, hoje, e vai dizer, eu posso contar com Daniel aí na terra. Eu posso contar com a Maria. Eu posso contar com José, com João, com Pedro. Eu posso contar com este povo aqui da Betel. Porque é um povo que decidiu se santificar. Trazer a minha glória para a terra. Amém, igreja? E como ali, na testa do sacerdote, estava escrito, santidade ao Senhor. Quando o inimigo olhar para nós, ele vai dizer, ele vai ver, santidade ao Senhor. Ele não pode tocar em você, porque você é propriedade exclusiva de Deus. Você é santo, separado, consagrado ao Senhor, de todo o teu coração. Amém, igreja? Podemos orar?